não tem irmão por aqui. E aí ele disse assim, olha, todos que nascem na mesma terra somos considerados irmãos. E se nós estamos todos presentes nessa terra, todos nós somos irmãos. Então ele é meu irmão. Então se você está arrumando um trabalho para mim, para ele você está trabalhando, você está arrumando um trabalho para o meu irmão. E eu acredito que essa noite, assim, o que vem trazer muito forte para nós é esse conceito de irmão, né? Essa reflexão em torno de sermos irmãos. Porque se nós todos entendêssemos, né, que nós somos filhos de um mesmo pai, né, que nós temos um irmão maior, mas que todos nós somos realmente irmãos, talvez não haveria, né, essa problemática de racismo, de opressão, enfim, né, de guerras, né? Nós estamos agora assistindo lá a guerra na Ucrânia e Rússia, né? Que são irmãos lutando contra irmãos, né? Enfim, são irmãos matando outros irmãos, né? Isso aconteceu ao longo da história, né? Isso acontece nos dias de hoje também, quando nós damos espaço aí para todo tipo de opressão, né? Para essa falta de solidariedade, né? Quando nós faltamos com a solidariedade, quando nós deixamos de ver o outro necessitado como aquele que é irmão, né? Quando nós deixamos de escutar, quando nós deixamos de fazer algo pelo outro, né? E acredito que nós, enquanto pastoral afro dentro da diocese, temos muito a colaborar para favorecer esse mundo de irmãos, né? Como dizia também Dom Helder, né? Não irmãos de mentira, mas irmãos de verdade. Eu acredito que, a princípio, eu gostaria de, ou melhor, eu faço essa reflexão. Uhum. O pessoal aí também sei que tem vários pensamentos que estão passando na cabeça de várias pessoas aí, das mulheres, dos homens que estão aí escutando. Fique à vontade, né? Falar, dar um toque também enriquecedor. Eu não sei se a dona Tereza Amorim está presente ainda na sala, mas eu gostaria muito de ouvi-la também, que ela sempre tem umas reflexões muito valiosas, né, para esses momentos. Não que os outros não tenham, mas acredito que ela pode aí nos enriquecer ainda mais com a sua reflexão. Boa noite, eu estou sem vídeo. Uhum. Quando ele falou da reflexão, do escutar e fazer, eu fiquei lembrando da minha infância que eu fiquei aqui pensando, meus pais à noite, meu pai principalmente, revezava com alguns vizinhos para fazer quarto ao vizinho. E eu, muito pequena, não entendia, mas que quarto é esse que não ficava pronto? Aí depois vinha o velório daquela pessoa onde meu pai fazia o quarto. Era uma união de pessoas da igreja e também não participantes da igreja que cuidavam do vizinho adoentado que estava lá na fase terminal e tinha o rodízio dos vizinhos que iam lá cuidar, e esse nome se dava quarto. E hoje a gente não vê nem sequer a visita ao adoentado, não é nem o velório, não, é nem a coisa. Então ausenta muito essa solidariedade, essa irmandade que nós vivenciamos. O segundo ponto, porque eu estou participando da reunião e fui convidada, é porque eu sirvo, né, junto com o Frei Krebson no projeto Paz e Pão. E lá, a maioria das cestas básicas, se não dizer 80%, 90%, são entregues aos nossos irmãos descendentes afros. E isso é muito complicado, isso é muito doloroso para a gente. O que mudar? O que fazer?
Sim. Interessante a reflexão, né? Dessa questão de fraternidade, né? Que muitas vezes se perde, e essa questão também é que está trazendo ela assim, da colaboração, das ajudas, né? Da solidariedade das pessoas em relação a tantos que sofrem, né? Que precisam de comida, etc. E o que fazer, né? E eu acho que uma questão também importante é que muitas vezes assim as ajudas sempre vão existir, mas às vezes a gente também, eu vejo, né? Às vezes a gente, enquanto igreja, ajuda as pessoas, né, em vários movimentos, ajudar com cestas, tudo isso. Só que às vezes falta um acompanhamento. É um elemento que a gente pode refletir, né? Quando falo acompanhamento, o que eu entendo daquilo que fui vivendo também nas diversas comunidades, né? Um acompanhamento mais próximo dessas pessoas, né? A gente não sabe quem é essa pessoa que está recebendo a cesta básica, onde é na casa dela, às vezes a gente não sabe e não se interessa, a gente só dá, né? Do tipo, essa pessoa vem dar nome na comunidade e a comunidade colabora e a gente pode distribuir naquele terceiro domingo ou do segundo domingo as cestas básicas. Mas essa falta de acompanhamento faz também as pessoas, muitas vezes, não terem oportunidade, porque às vezes, talvez se a gente conhecesse melhor a história delas, né, saber melhor o que está acontecendo nas famílias delas, a gente acompanhar um pouquinho mais de perto, a gente talvez teria alguma oportunidade dentro da comunidade. Sempre existe alguém ou para dar alguma coisa para aquela pessoa fazer, ou a própria comunidade arranjar alguma coisa, ou se ver se a pessoa é impossibilitada mesmo de fazer alguma coisa, a gente continua ajudando, com certeza. Mas essa questão de desenvolvimento social, né, de transformação social, às vezes nós perdemos, né? Perdemos muito porque a gente fica no ajudar sim, mas sem querer às vezes acabamos não mudando a vida daquela pessoa. Aquela pessoa fica naquela situação infinitamente. Esse é meu ponto de vista. Talvez cada um de vocês também tenha algum Este ponto. projeto, pois não, esse projeto, ele tem 3 pilares. O primeiro é o Sim, emergencial, é esse real de entregar o alimento. O sim, segundo é o espiritual, levar uma espiritualidade e isso no caminhar da ajuda do alimento. E o terceiro é a sim, sustentabilidade, é esse dar dignidade a essa pessoa. O sim, Frei Krebson é o nosso líder nesse projeto, dentro da nossa paróquia, dentro da Diocese, da Arquidiocese de Vitória. Em Alegre, ele é nosso coordenador. Então, já fez várias parcerias de curso, promover curso, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que ausentam oportunidades. Então, agora já vamos ter alguns cursos de panificação, de confeitaria, tudo direcionado a essas pessoas que nós estamos assistindo. E tem o agente visitador de cada comunidade. Então, eles estão sendo acompanhados, é um projeto assim, novo, ele vai completar um ano ainda, com o nosso bispo Dom Luiz Fernando, que iniciamos, né? Então, estamos no engatinhar, no caminhar, mas a ideia é essa mesma, e esse caminhar com essas pessoas, né? Eu só coloquei porque a maioria dos assistidos, vamos dizer assim, os acompanhados, são descendentes afros. Então é uma situação assim geral, né? Então pode falar. Sim. Então, desculpa, eu acho que tinha 2 na minha frente, perdão. Essas pessoas que levantaram a mão, pode falar? Boa noite a todos e a todas. Boa E a noite. todos. Boa noite. Meu nome é Clair Júnior. Eu trabalho na área de gestão cultural e trabalho também com a questão do afroempreendedorismo. E eu recebi o convite da Fabiana e estou muito feliz de ouvir as falas de Quisito, de Kleberson, em relação a essa perspectiva, né? Essa mudança de olhar da Igreja Católica e dessa percepção mais sensível com as questões raciais. Então, parabenizo vocês
por essa iniciativa, por essa discussão rica. Quesito, principalmente, fiquei muito interessado na tua pesquisa. Se você puder, até coloquei lá no chat, se você puder disponibilizar artigos seus, mandar um link, uma informação para que eu possa acessar os seus conhecimentos, a sua produção. Achei muito interessante essa parte quando você fala, né, dessa questão da comunidade, né, desse papel da comunidade ser tão importante na questão da proteção, e não só da proteção, mas também da melhora da qualidade de vida das pessoas. Então, nesse sentido, eu queria saber muito de você, e aí uma curiosidade, né, da tua vivência na África, como que se dava e como se dá essa relação dos praticantes, né, de religiões africanas, vamos de matriz africana, ou aqui a gente coloca como matrizes africanas, mas como se dá essa relação das religiões originárias na África, né, com o catolicismo local? Como que há um diálogo? Como que é estabelecido essas relações? E aí é um interesse que eu tenho, porque de acompanhar e trabalhar com comunidades diversas, plurais, como você mesmo falou, eu transito nesses espaços. E aí eu vejo que muitas vezes tem o conflito é muito por uma questão de não se permitir entender o outro, sabe? Não, como você mesmo falou, já existia uma filosofia na África da crença de um Deus único, de uma percepção dessa importância desse Deus único, da fala desse Deus único estar presente, né? Como você mesmo colocou. E às vezes a gente acha que algumas verdades são superiores a outras, né? E criam empecilhos até para estabelecer o diálogo. E aí eu queria saber um pouco, eu tenho essa curiosidade, saber como que essa relação no seu processo de pastoral, na sua vivência, como que se dava a relação com essas religiões locais na África. Um abraço a todos. Posso falar, Frei? Sim, pode ser. Muito obrigado, né? É muito enriquecedora a fala do Clair, né, Júnior? Clair Júnior, né? É muito enriquecedora a fala dele, né? Porque ele também nos faz refletir, né? Então, essa questão de pluralidade, né? Nós temos um problema, isso eu não sei, isso desde, né? Nós temos um problema de questão de puritanismo e a questão de pensar que uma religião verdadeira é aquela religião pura. Aí nos confrontamos com esses chamados sincretismos religiosos, né? O que é sincretismo religioso? Essa mistura, né, que às vezes acontece, que ao mesmo tempo eu sou africano e tenho essa questão de ancestralidade, que é muito importante para mim, enquanto cultura e enquanto povo africano, é importante isso, muito importante, né? E tenho vários elementos da minha cultura, vários elementos culturais, né? Se fala, né? Não sei se vocês já escutaram alarido, né? Acho que vocês já escutaram alguém fazendo isso, às vezes, e faz-se na igreja, né? E faz-se na igreja, e tem alguns desafios desse encontro de compreensão africana, né? De religiões tradicionais africanas que trazem esses elementos da própria cultura com a dimensão, muitas vezes, eurocêntrica de cristianismo, né? E um elemento é esse, por exemplo, que eu falei do alarido, né? Do Elulu, lá se chama em Makua Elulu, na minha língua. Elulu. A pessoa aqui, quando está muito alegre, faz
durante a celebração litúrgica, a missa está muito boa, o glória, o canto de glória está muito animado e a pessoa faz esse som, esse ruído, sinal de alegria, sinal de comunhão. Esse é um elemento. Outro elemento que é trazido, né? Por exemplo, vamos supor, a Europa não é muito assim, né? Não foi muito comum, por exemplo, a questão da circuncisão. Mas aí vem, por exemplo, nas comunidades africanas e encontra a circuncisão como um rito da própria religião tradicional africana e dos povos africanos. A maior parte fazem circuncisão masculina, sobretudo, né? E como é que isso se enquadra na realidade do cristianismo europeu, né? Então, o que acontece? Esse choque é um choque, não é só religioso, é um choque cultural. É um choque cultural, porque o cristianismo que nos foi trazido não foi só um cristianismo puro, digamos. Não é um cristianismo puro de Jesus de Nazaré, não, da Judeia. É um cristianismo que se encontrou com a cultura europeia também. Então, é um cristianismo europeu, que tem uma certa vivência do povo europeu, né? Então, assim, tem vários elementos do povo europeu desse cristianismo. Aí se encontra com os africanos, se encontra com uma realidade que já encontra uma cultura. E aí quer entrar uma outra cultura que vem de um cristianismo, mas além do cristianismo, só do evangelho, mas também tem elementos, traços culturais europeus que se chocam com aquilo que são os traços da cultura africana. O que acontece? Há um processo de enculturação que é de levar os elementos importantes, os elementos muito valiosos da cultura, os valores, e integrar no cristianismo. E aquilo que não serve, a gente não integra com certeza. O que não serve? É aquilo que mata, aquilo que não faz bem ao outro, aquilo que não cria harmonia dentro da comunidade cristã. Mas se é algo que alegra, que traz alegria, que anima a comunidade, que faz a comunidade crescer, que faz a comunidade ser mais solidária, que faz a comunidade praticar o amor de Jesus, então isso é do Evangelho. É um valor que deve ser integrado na vivência cristológica desse povo, seja daqui ou do povo africano, né? A gente tem de integrar esses valores positivos. Aquilo que não é valor, o próprio evangelho vai purificar. Por isso fala, né? O evangelho purifica, não tem jeito. Porque Jesus fala assim, por exemplo, na minha cultura eu posso dizer assim, na minha cultura, meu inimigo eu tenho de matar. Não, mas Jesus fala que amai vossos inimigos, não é para matar teu inimigo. Então, o próprio evangelho vai purificar aquilo que não faz parte de dar vida, né? Então, Jesus veio dar vida. Agora, que choque? O choque existe, com certeza. Existe um choque cultural, como eu dizia. Não é só um choque religioso, porque o cristianismo é religião, mas também consigo traz uma carga cultural europeia. A gente não pode negar isso. Assim como o cristianismo da América Latina traz uns traços da cultura americana aqui daqui, brasileira, venezuelana. Cada povo imprime um caráter, uma forma de viver a fé cristã. Existem esses elementos. E aí tem choque, né? Entre aquilo que aquele missionário evangelizador falou ou achava que devia ser, com aquilo que se vive de fato. Então, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo não muito, mas as outras religiões, por exemplo, das outras igrejas, até evangélicas, etc., existe aquilo que se chama sincretismo. Não tem jeito. Existe sincretismo. Só que a questão de puro, né, de profano e sagrado, às vezes é uma questão relativa, porque Deus se revela no profano também da vida. Né? É isso. Mas, assim, são elementos, eu não estou respondendo a sua questão, eu estou refletindo sobre ela. Porque é uma questão muito complexa, para dizer assim, o choque cultural existe de fato, Jair. Mas, Clair Júnior,
existe esse choque cultural, né, também com a religião. E aí vai existir também choque cultural com aquilo que o povo afro-brasileiro, afrodescendente, entende como valores e aquilo que a igreja às vezes também, né, diz, não, isso não pode. Às vezes tem muita coisa da igreja, às vezes, né? Às vezes é a pessoa que está à frente, né, que rejeita e não quer dialogar. O caminho é o diálogo para se chegar a certos, né? Diálogo e também a compreensão do evangelho, né? O que Jesus faria no nosso lugar, né? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta para todos nós, né? O que Jesus faria no seu tempo diante dessa situação? É isso. Mais alguém gostaria de refletir um pouco mais? Eu. Sim. Por favor. Boa noite. Boa noite. A todos. Boa noite, Quesito. Realmente é muito profundo. Todas as suas reflexões, as suas provocações, toda essa pesquisa que você traz aí para a gente, essa narrativa toda, elas são profundas, né? E aí teve uma companheira, né, a Tere, que traz aí sobre uma prática cultural, né, da época do pai dela, que era do quarto, e que a gente não vê mais, mas eu me recordo também que existia esse cuidado, né, e aí eu não fiz a minha apresentação no início, eu vou fazer agora. Eu sou a baiana, né, eu sou Luciana Souza, Ciríaco Souza, mas eu gosto de ser chamada de baiana, porque reforça todos os dias a minha identidade estadual. Eu venho do Nordeste para o Espírito Santo e o processo de xenofobia que eu atravessei aqui me reafirmou todos os dias que eu tenho essa necessidade de permanecer baiana, né, para não perder a minha identidade, para saber de onde eu vim e aonde eu quero chegar. Então, por isso que eu gosto quando me chamam de baiana, apesar de que eu não consegui mudar o nome ali na tarja, né? Eu sempre tento, mas eu não consigo, aí fica o nome de batismo. Quando a companheira traz, né, essa reflexão sobre a prática ancestral, né, do pai dela do quarto, eu me recordo também dessa questão que seria até um ritual, né, sagrado, participar dos velórios, né, nas nossas comunidades e tudo, saber que tinha um ente querido ou um vizinho, ou, né, ali já desfalecendo e ter todo esse ritual. Então, lá eu ainda alcancei esse período desse cuidado de um vizinho para com o outro. Na sua narrativa aí, Quesito, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que eu até anotei, que é a questão da fé, né? A fé, se você tem fé e você não pratica obra nenhuma, né? Essa fé ela é morta. E eu acho que é isso que a gente precisa todo dia, né? Tá ali estimulando nas pessoas. Não adianta só ter a fé, você tem que ter a prática, né? E aí, quando a companheira trouxe a questão de que a população afrodescendente é a que mais recebe a cesta básica, né? E que não é só uma realidade aí na comunidade dela, isso é de uma forma geral no país, é porque a fé sem a obra, ela acontece sempre, né? Isso me trouxe muito assim uma ligação uma com a outra, porque a gente fala, né, não a companheira, a gente fala nesse sentido, a gente fala da gestão e de quem está nesse lugar de patriarcado mesmo. A gente fala muito em Deus e a gente busca muito Deus para nós, mas na hora de oportunizar ao outro uma melhoria de vida, a gente não pratica. Então, enquanto a população afrodescendente não tiver oportunidade de desenvolvimento econômico, nós vamos continuar sendo aqueles que recebem o maior número de cestas básicas, né? Nós vamos continuar sendo os corpos que continuam morrendo, sejam eles de mulheres ou sejam eles de jovens,
porque a gente não tem essa oportunidade de chegar lá. E aí a gente tem, acima da gente, as pessoas que estão no poder, que se dizem com fé e não praticam essa fé, né? Porque não distribui ao outro o amor que deveria ser distribuído, não faz a gestão pública, né, daquilo que ele se compromete a fazer. Então, isso me trouxe uma profunda reflexão de nós continuarmos na insistência. A Graça, né, essa irmãzona aí, que a vida cruzou o caminho dela com o meu, tá aí, é diretora de um coletivo, uma organização da sociedade civil que nós nos juntamos e criamos com esse propósito de chegar principalmente aonde a política pública não chega, né? E aí a gente não abraça essa questão de credo religioso. A gente vai onde está a necessidade do povo, né? A gente faz o papel que Cristo ensinou que deveria fazer, é o amor ao próximo, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Então, assim, me tocou muito profundo quando você falou da fé e quando ela traz essa reflexão, que é para a gente pensar todos os dias. Por que nós ainda? Por que o nosso povo? A gente busca tanto, a gente luta tanto, né? A gente vem aí desde 1500 tentando sobreviver após essa diáspora toda, e ainda assim nós continuamos hoje, em pleno século XXI, no ano de 2022, ainda sendo o maior número, né, que recebe cesta básica, que é exterminado, que é executado, e é lamentável tudo isso. Mas é muito confortante também, ou assim, é muito estimulador saber que tantas pessoas estão juntas para mudar essa realidade. E aí você vem, né, de África, irmão, e traz toda essa contribuição para a gente. E citou aí um companheiro também de Feira de Santana, que quando eu morei em Feira de Santana, tive o prazer de conhecer, né, nas missões, nós fazíamos missões na central de abastecimento, né, com a população de rua, que ficava ali esperando a xepa da feira, e assim foi muito forte quando você trouxe aí, porque eu me recordei de toda aquela época, né, em que a gente ia para a rua. Eu falo hoje para as pessoas, a gente precisa voltar ao sopão das 22 horas. Não é isso que a gente queria, mas é necessário que a gente faça, né? Então, é essa fé que eu quero praticar todos os dias, a fé com a obra, e não a fé só dizer que ter fé e chamar Deus só para mim. Então, agradecer a participação aqui nesse momento, que foi tão rico, agradecer toda a sua contribuição, e aí eu pego também esse caminho que o Clair trouxe aí, que o Clair também é um parceiro nosso, né, o Clair Júnior, de conhecer, né, as suas pesquisas, de ter acesso a esse material também, para que a gente possa estar usando ele como norteador das nossas ações aqui. Tá? E é isso. Boa noite a todos, e eu vou continuar por aqui aprendendo. Quisito. É muito enriquecedor, né? Quando a gente fala, né? A gente descobre outros horizontes, né? Parece assim, as pessoas se completam na vida, né? E nas reflexões, porque cada um de nós tem experiências diferentes e vemos quando a gente fala, né? A Baiana, né? Que ela falou que gosta de ser chamada. A Baiana estava falando e é interessante, né? A gente vê que todos temos algo a aprender dos outros, né? A acolher do outro, da pessoa do outro. Então, eu acho que é muito importante. Assim, das minhas poucas reflexões que eu tenho, assim, muitas são assim do tempo de teologia. Eu costumo assim fazer outras reflexões, mas a maior parte delas são desse tempo, né? E eu me interessei com esse tema no momento que eu estava fazendo teologia, terminei em 2019. E depois, em 2020, eu vim morar aqui em São Paulo. Estou morando aqui, estou trabalhando assim na área também ligado à educação, né? Mas estou trabalhando na parte administrativa, mas não é minha área, assim. A gente aprende, né? A gente aprende, mas eu vou partilhar, assim, com o Frei Clebson, e ele também vai depois passar para vocês, assim, porque também tem o TCC mais de 50 páginas, então é muita coisa, assim, né? Então
será um recurso, né? Eu posso também fazer em partes, né? Partes que vão interessando, né? Pegando em partes para irmos refletindo, 10 páginas, enviar e assim vai. Mas vou partilhar sim, não tem problema. Tá? E é importante também essa questão de como é que se chama? As questões de projetos, né, sociais a gente pensar, né? Eu gostei muito quando cheguei no Brasil ver essas questões de projetos. É a Graça, né? Graça, pode falar, fica à vontade. Antes de mim, tem outras pessoas que pediram. Acho que tem a Tereia Morim, que está com a mão levantada, e Terei tem também o Amorim. Manuel. Ah, tá bom. Terei Amorim. Se eu via isso aqui, eu estava fazendo confusão, nem acabei não. Pode falar. Eu levantei a mão quando eu fui fazer uma réplica do que eu tinha falado. Já passou o meu tempo, tá bom? Ai, meu Deus. Desculpa aí. Perdeu? Tá, pode falar então, Graça, né? O Manuel já falou? Não sei. Pode falar antes de mim. Então tá ok. Bom, é uma partilha assim, diante de tudo que você falou, né, que foi muito enriquecedor, a questão, quando a gente fala dessa questão da cristologia, né, dessa fé, né, tanto americana como a africana, a gente trazendo assim um pouco mais para o Brasil, mas a gente vê a nosso sentido aqui do quanto falta ainda, né, do povo para que ele se assuma, né, e trate a causa do negro não como favor, porque não é um favor que estão nos fazendo, né? Mas é um direito nosso de ter políticas públicas. E, assim, eu estudei em colégios religiosos, né? E eu tinha um medo que eu carregava muito dentro de mim das matrizes africanas, por exemplo, né? E agora, como eu estou como presidente do Conselho de Igualdade Racial aqui no meu município, então eu lido com todas as religiões. E foi assim um grande desafio para mim. Pensam, gente, num desafio de quebrar o paradigma, de quebrar tabus, de fazer o primeiro encontro, né, de matrizes africanas. E assim, e vou falar mesmo com vocês, não tenho nenhuma vergonha de me expressar, de falar isso. O quanto eu tinha, assim, morria de medo, começando, sabe quando você começa um encontro tremendo, que a sua boca fala, mas o seu coração está assim, no desespero? Era o que aconteceu comigo. Foi tão interessante de fazer esse encontro, de conseguir reunir, né, 9 barracões de orações de matrizes africanas diferentes, né, uns tradicionais de Angola, outros tradicionais de Moçambique. E quando assim, vou falando, e de repente um babolorixá chegou e falou assim, olha, antes da festa, porque tinha muita comida e eu aprendi, me ensinaram que a gente não come nada na matriz africana porque é comida do demônio, né? Ai, meu Deus. E quando ele chegou, ele falou assim, olha, nós de matrizes africanas, antes de começarmos a falar, nós precisamos pedir licença para Exu. Eu falei, pronto, a minha vontade de sair correndo de onde eu estava. É verdade, gente, é verdade. Uma mulher com 61 anos, assim, nesse desespero, que já viveu tantas coisas na vida e ainda não tinha quebrado esses medos. E quando você fala, né, de Dom Helder Câmara, que é um mestre, né? Eu olhei assim e falei assim, somos todos irmãos. E por que eu vou ter medo? Para quê? Porque são meus irmãos que estão aqui. Eles vivenciam uma religião diferente da minha, mas eu não sou melhor do que eles.
E quando a gente começou ali, que ele lá colocou lá e pediu, então, licença para Exu, porque o Exu é o senhor da festa, né? Para que eles pudessem, então, começar os trabalhos deles. Vocês não imaginam o quanto foi bonito eu estar ali presente e vivenciar esse momento ali junto com eles. De botar os meus medos no chão, sabe? E olhar para eles com um olhar de fé e ver quanto a fé daquele povo, e vou dizer que talvez ela seja até maior do que a minha. Porque a gente só consegue ver o outro quando você vivencia com ele sem os medos. E ali, como eu, muitos e muitos que estavam ali presentes, tinha mais de 150 pessoas, com a graça de Deus ali, que saíram dali assim, extasiados, felizes da vida. E o outro momento a gente viveu agora sábado, quando a gente fez uma missa afro, né? Não comemorando, fazendo memória ao 13 de maio, porque para nós o 13 de maio foi uma liberdade imposta pelas comunidades europeias, porque era vergonha para o Brasil ter escravos ainda. Libertou, mas continuamos escravos, mendigamos nas ruas, porque vocês veem que há muito mais negros em situação de mendicância do que brancos, e também a falta de respeito que nós temos até por nossos irmãos, né, que são trans e tudo aquilo. E no momento da celebração, eu sou assim, muito criada durante o período, né? E eu pedi uma menina que estava sentada do meu lado, trans que estava sentada do meu lado, falei assim com ela: você consegue cantar sem ensaio, porque não teve o canto das 3 raças de Clara Nunes? Ela olhou assim para mim, assim, eu falei assim: é assim mesmo. E virei para o padre e falei assim: olha, tem um canto agora que ela vai fazer. E ela cantou divinamente. E depois ela fez um depoimento por escrito que mandou para mim, eu até encaminhei para o padre que celebrou, que ela falou que pela primeira vez ela, uma mulher trans, negra, ela se sentiu acolhida dentro de uma igreja. E mesma coisa a mãe de santo que estava lá, ela falou, nunca me senti tão acolhida em uma missa que falou ao nosso coração a dor do nosso povo, e que muitas vezes temos que vivenciar a nossa fé tão escondidos, tão humilhados, porque ninguém nos compreende, ninguém nos apresenta para nós esse jeito da Igreja Católica de vivenciar junto com o seu povo negro. Então, quando a gente olha isso e vê em cima daquilo que você nos fala, a gente fala assim, como igreja, como nós estamos vivendo essa cristologia enculturada para fazer com que todos os negros, de todas as raças, né, de todas as religiões, possam sentir-se sujeito da história. É isso que eu queria partilhar. Boa noite, Bem, Boa noite. Manuel. Primeiro, assim, quero, antes mesmo de falar com as pessoas que estão presentes aqui, como eu não sei se há... Manuel, está muito baixo. Tenta falar mais perto do microfone. Não, o microfone? Aí, tá bom? Melhorou agora? Melhorou. Então tá, ótimo. Melhorou. Antes mesmo de outros, né? Antes mesmo de fazer a fala, que eu espero seja curta, embora eu seja de falar muito, eu quero, como eu não sei se há cegos participando do nosso encontro, eu preciso me apresentar, porque a audiodescrição, eu acho que faz parte dessa caminhada nossa, embora as nossas igrejas não tenham esse hábito, e muito menos nas nossas conferências a gente levar
alguém que faça a interpretação de Libras, porque nós podemos contar com a presença, às vezes, de pessoas surdas. Então, eu quero, primeiro, fazer algo de descrição que respeito à possibilidade de cegos estarem participando ou não. Eu sou negro, uso óculos, estou com a barba por fazer, né? Não está grande, mas por fazer. Estou com a camisa do Flamengo por entender que o Flamengo aqui está na periferia, né? E eu defendo a periferia. Né? Em minha casa, eu tenho um cômodo aqui que a parede está por trás, não está e coisa e tal. Tá? Então, aí, essa é uma questão. Eu quero, assim, não só pegar carona na sua fala, mas também dos outros que antecederam. E a Graça, quando ela fala na questão de servir, foi interessante que, uma certa vez, nós fizemos uma manifestação na Praça Geraldo Monteiro, aí tinha pouca comida e muita gente. Né? E aí, como os meus irmãos, eu sou católico, mas os meus irmãos de religiões tradicionais africanas, e aí eu quero frisar o que você falou, é interessante, você chamou religiões tradicionais africanas, separado de que nós temos o hábito de falar de religiões de matriz africana, como se o cristianismo também não fosse uma religião de matriz africana. Tá? E se ele vem do judaísmo, ele é de religião de matriz africana também. E a gente precisa ressaltar isso, principalmente com os nossos irmãos e irmãs cristãos. Né? Mas, Graça, o que nós fizemos? Pedimos às pessoas de religião de matriz africana para que servissem as pessoas lá. Por quê? Eu tinha certeza de uma coisa: a grande maioria que estava lá presente era cristão. Consequentemente, muitos deixaram de pegar a comida servida por eles, pela mão deles, né, inclusive sobrou comida, simplesmente por causa dessa cultura que nos é imposta pela Europa, né, e que a Europa também fez conosco aqui no Brasil, conosco católicos, mas tudo isso que fez na África também, né? Colonizou e europeizou, e esse é um dos problemas que a gente vive no dia a dia. Então, para a Graça, só lembrar, Graça, que foi uma ação que nós fizemos que perceptível. E aí, você falou em África, eu ouvi fazer. Talvez nós precisemos, nos nossos encontros religiosos cristãos, né? Sempre encontro mais plurireligioso, mas que nesses encontros a gente lembre a palavra oração. Mas separar a palavra, né? A gente falar que é oração, orar e agir, e se assemelha ao que a África vive, né? O ouvir e fazer nada mais é que oração. Mas nós temos o hábito de juntar tudo, até mesmo que a gente não faça. Verdade é. Eu acho que aí está na hora de nós mudarmos essa questão cultural. E a Terezinha falou em fazer quarto, né? Eu me lembro, assim, a minha mãe já é falecida, mas a minha mãe, se você a convidasse para uma festa, ela não ia, porém, se alguém tivesse com a dor na ponta da unha, ela estava presente. E ela falava conosco o seguinte: para a festa todo mundo quer ir. Nós, enquanto cristãos, que ela falava, precisamos estar na hora da dor. Esse foi o ensinamento que ela nos deu. E tenho alguns irmãos que tentam seguir rigorosamente isso. Talvez eu não siga tanto, mas nos foi ensinado. Então, assim, eu queria frisar exatamente isso. Você fala religiões tradicionais, né, africanas. Isso foi que me chamou muita atenção. Né? E lembrar para nós termos igreja em saída. Para nós, enquanto religião enquanto pastoral arte, eu acho que é interessante a gente perceber que nós temos que ser, primeiro, por sermos pastoral arte, nós somos uma pastoral social, da dimensão sócio-transformadora. Né? Nós temos que
contribuir na transformação da sociedade. O papel, né? Para não me estender muito, eu vi que eu queria mais. E aí, como você iniciou com uma música, eu vou te passar uma música que me chama a atenção. O Chico Buarque, do Melhores Nisso, ele tem uma música que, na época da ditadura, foi obrigado a trocar a letra, porque uma parte da música falava o seguinte: Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois para mim jogar no mundo, tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado me botar cabreiro na barriga da miséria, nasce brasileiro. E, por ser a época da ditadura, trocaram a letra para na barriga da miséria, nasci batuqueiro. Não era nasci brasileiro. A gente precisa resgatar, como precisamos resgatar outras coisas que dizem respeito a nós. E é interessante, e aí como você falou que você agora está dentro da educação, a dificuldade que nós temos é da implementação de uma lei que obriga que as escolas trabalhem educação para as relações étnico-raciais, né? E história e cultura africana e afro-brasileira, o afro-brasileiro e africano. E aí a gente está, desde 2003, essa lei, nós temos tido muita dificuldade na sua implementação, principalmente por nós termos, mesmo a nossa educação, ela ser eurocentrada. E aí a gente precisa permear a África mais dentro das nossas escolas. E você pode ser um dos que podem contribuir conosco. Então, como o Clay fez a pergunta, a gente queria ver exatamente essa relação, né? Você já falou do Clay, mas essa relação exatamente dessa religiosidade África-Brasil. Lembrando, tudo isso está envolvido na cultura. Obrigado. Entendi. Então, mas aí realmente, né? Tanto que falou a graça, né? Dessa questão de a graça trouxe um elemento muito importante que é a questão da pluralidade, né? Eu falo, né? A gente sempre tem de aprender, todos os dias a gente tem de acordar e aprender a conviver com o diferente, né? Então, o diferente não pode ser ameaça para a gente, né? Aquilo que é diferente, que a graça trouxe, né? Por exemplo, falar também das outras exclusões, né? Além da questão do racismo, tem a questão de LGBT, etc., outras exclusões sociais. O medo do diferente, o medo daquele diferente do eu, né? O outro, né? Então, assim, aprender a lidar com a alteridade, né? Alteridade, o outro. Esse é um trabalho que nós temos de fazer e Jesus sempre nos ensina, né? O que Jesus faria no meu lugar, né? E outro elemento que trouxe aí agora, né, é essa questão de oração, realmente, né? O Iwa e o Et, ela é também ligado à oração, né? Significa escutar e fazer, mas escutar tem a ver com oração, tem a ver com obediência. Obedecer significa, em grego, significa ouvir, né? Ouvir. E esse ouvir tem a ver também com uma ligação com a oração, né? É um processo também interior. É mais do que só ouvir, é escutar. Então, a gente precisa aprender a escutar também nas nossas comunidades, para podermos criar comunidades que trabalham na pastoral afro-brasileira, que trabalham de modo a construir melhor, né? A partir do diálogo. Então, são vários elementos. E muito obrigado também, assim, esse elemento de religiões tradicionais africanas tem a ver também com questão de tradição, né? Tradicional não é uma coisa antiga, não. Tem a ver com essa passagem, né? Que você passa de pai para filho, avô passa para os pais passam para os filhos. Esta passagem da nossa cultura, do nosso ser, dos nossos valores. E aí tem essa questão de tradição, né? Então, é passagem, é passar. Trader transmitir, né? Aquilo que se transmite. E são valores que se transmitem de um povo para outro, né? De uma geração para outra. E
São vários elementos, né, que vamos trabalhar e, sobretudo, as políticas públicas, né? Pensar em políticas públicas, entrar também na política, não ter medo de se mergulhar e de ter um papel importante, né, nessas questões democráticas, né? Quem não, quem não, quem não fez o cartão de eleitor fazer, isso é importante, gente, porque a gente pensa que só a gente transforma as coisas só com discursos vazios, assim, não, assim, discursos simplesmente, conversar. Não, mas a gente, quando é essas questões também de política, a gente precisa se envolver, entrar nesses debates. Isso faz parte de interesse pela sociedade, pelo bem comum, pela república. Sabe o que é república? O bem comum, né? Res pública, a coisa pública, que é de todos nós. Então, para não haver muita pobreza, precisamos também entrar na res pública, entender nosso papel na política. É importante, enquanto cristãos. É isso. Muito bem. Então, pois deixamos aí o quesito, né, fazer as suas considerações finais, para depois já irmos finalizando, né, a nossa reflexão de hoje. E bom, e acredito que alimentados, né, dessa sabedoria, de tudo aquilo que você nos trouxe, possamos realmente ser irmãos, né? Irmãos que vise, né, essa questão de levantar o outro irmão que está necessitado e promover a vida do mesmo, né? Eu acredito que nós somos um povo, não somos fracos, pelo contrário, somos fortes e nos tornamos mais fortes quando nós causarmos essa transformação interior, levando para o exterior, né? Fazendo com que as pessoas tomem consciência de que todos nós somos irmãos e somos capazes de favorecer um mundo mais fraterno, um mundo mais solidário, um mundo em que todos nós possamos viver a força do axé. Amém. Fique à vontade, Quesito. Eu gostaria, gente, de primeiro agradecer, né, a oportunidade que vocês me concederam, né? Vocês me concedem essa oportunidade de partilhar um pouco, não da sabedoria, mas das experiências e daquilo que a gente aprende também na comunidade, na teologia, na vida do dia a dia, tanto, né? Assim, eu fui missionário comboniano, né? Então, das experiências também que tive, né, na experiência de missão, e, e aprendi muito, né? E essa é uma oportunidade única, né, da gente partilhar, discutir, conversar sobre esses assuntos, porque, afinal de contas, fazem parte da nossa vida do dia a dia, né? Da nossa vida de fé, de igreja, mas também da nossa vida, da nossa parte social, né? Enquanto sociedade. Então, muito obrigado por esse convite, Frei Clebson, né? Muito obrigado de verdade e por me dar também a oportunidade de partilhar, né? E também de escutar vossas experiências, que tudo é muito enriquecedor. Muito obrigado a todos. Então, mais uma vez, Quesito, nosso muito obrigado. E bom, que todos nós possamos, então, nos sentirmos chamados, né, por Negra Mariama, para que assim possamos construir, né, esse mundo irmão, né? E bom, nós temos uma próxima formação no dia 25, né? Numa quinta-feira, passando a semana que vem na próxima, acredito eu, onde Dia nós teremos o 26, tema História. 26? 26. Isso, então peço desculpas aí, né? Dia 26, então, né? História dos negros e negras no Brasil, né? Quem vai ministrar, então, a reflexão vai ser o professor Rosenilton de Oliveira, da Universidade de São Paulo, né? Então, para que nós também possamos aí
aproveitarmos aquilo que ele tem para oferecer para nós, assim como nós certamente aproveitamos hoje aquilo que o Quesito Orlando Veloso ofereceu para nós. Então, muito obrigado a todos, né? Foi uma alegria tê-los essa noite presente aqui conosco. E, bom, para que nós possamos, então, propagar, tendo a nível da Diocese de Cachoeira de Itapemirim, que está promovendo, e também fazer com que os outros possam aderir a essa formação nesse mês da abolição da escravatura. Então, para que todos possam ter uma boa celebração no dia 13 e que possamos, então, rememorarmos verdadeiramente a força da ancestralidade também, né, que vem unida a esse Deus que se revelou em Jesus Cristo e que, pois, traz para nós, então, os horizontes pelos quais nós já vislumbramos aí a libertação que todos nós almejamos. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado. Podemos concluir com a Ave Maria? Podemos. Agora, pedimos, então, para que todos abram os microfones e assim nós possamos rezar juntos, tá certo? Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. por intercessão de Negra Mariama, padroeira do Brasil, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado. Tchau para vocês.